tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada do seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já está perdido. O seu amor é tão forte, mas que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar estrelantares que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mas um dia aconteceu, o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os pés, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar estrelantares que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Bom dia, bom dia, bom dia. Que canção maravilhosa. Vou deixar o link dela aqui na descrição. Como está seu coração? Tudo em paz? Já orou? Já leu a Bíblia hoje? Hoje eu acordei lembrando da história do filho pródigo. Gostaria de ler um texto aqui antes de falar. Lucas 15, o último versículo do capítulo, versículo 32. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão e regozijarmos-nos, pois ele estava morto e reviveu. Estava sem esperança e foi salvo. Ele estava morto e reviveu. Sabe, essa palavra morto me faz refletir sobre o T do Tulip, né? Depravação total. E essa é a condição da humanidade, de todos aqueles que nascem nesse mundo. É claro que a maioria dos teólogos dizem que esse filho mais novo aqui representava Israel, o povo escolhido de Deus.
Jesus conta uma história bastante incomum aqui em Lucas 15, começando do versículo 11 até o 32. Porque não era normal um filho mais novo sair da casa do pai, se afastar do pai, pedir herança. Jesus contou algo que praticamente nunca tinha acontecido antes. E o mais impressionante disso tudo é que sim, é possível nós interpretarmos que o filho mais novo representava Israel, que virou as costas para Jeová, o seu pai, e disse: "Dá-me a parte que me pertence", e foi embora. Realmente é uma interpretação, eu creio que razoável, e que nós podemos fazer. O filho mais novo representa o povo escolhido de Deus, o povo que Deus resgatou com mão forte do Egito, o povo que Deus cuidou no deserto, o povo que Deus resgatou várias e várias vezes dos seus inimigos, cumprindo a sua aliança que ele havia feito quando ele entregou a lei, que nós vemos a repetição em Deuteronômio 28. E o interessante é que, além desse significado de o filho mais novo significar o Israel, o povo escolhido de Deus, que afastou de Jeová, foi embora da casa do pai, adorou falsos deuses, se afastou da lei de Deus. Além desse significado, nós podemos também ver esse filho que estava morto como nós, eu, você. Porque algum dia, em algum momento, você foi esse filho rebelde. Seja por um minuto, seja por alguns segundos, seja no corpo ou nos seus pensamentos, você foi esse filho rebelde. Algum dia, algum momento, você se rebelou contra o Senhor e disse: "Dá-me a parte que me pertence. Quero ir embora. Não aguento mais. Não quero mais." Sabe aquele dia que você acorda e fala: "Hoje não lerei a Bíblia", ou então: "Hoje não vou orar", hoje... Às vezes você não fala isso audivelmente com a sua boca, mas com as suas atitudes, com as suas práticas, você diz isso: "Dá-me a parte que me pertence, vou embora." Tem muitas pessoas que dizem: "Ah, mas isso não é tão grave assim." Ah, mas de certa medida você também é um filho perdido, já foi um filho perdido, já agiu como esse filho mais novo. O interessante é que o filho mais velho, ele representa também uma grande parcela de todos aqueles que servem a Deus, e também nós, porque um dia nós também fomos como o filho mais velho, aquele que rejeita a graça, aquele que rejeita o perdão, aquele que não se alegra com o arrependimento dos outros, aquele que julga, aquele que não quer festejar quando Deus está alegre, aquele que não tem os sentimentos ligados com o coração do Pai, aquele que não tem a sua vida alinhada com os atributos de Deus. Ele não sorri com aquilo que Deus sorri. Ele não se entristece com aquilo que Deus entristece. Ele está totalmente afastado de Deus, estando fisicamente perto do Pai. Quantos não são assim também nos dias de hoje? Quantos não são como o filho mais velho que dentro das igrejas estão indo para o inferno? Dentro das igrejas. Anos e anos dentro das igrejas, cantando, servindo, mas o coração está longe. Longe. É só máscara. É triste, mas
Existem muitas pessoas assim, estão dentro da igreja, mas como está lá em 1 João, não era um dos nossos, por isso foi embora. Sabe, seria maravilhoso se Jesus continuasse essa história. Eu queria saber o que aconteceu depois. O que aconteceu? O que aconteceu depois? Será que o filho mais velho se arrependeu da sua dureza de coração e entrou para a festa? Ou ele fez a mesma coisa que o filho mais novo e disse: dá a minha parte que me pertence, agora eu vou embora. O que o filho mais velho fez? Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu me lembro também daquela canção do Canto Verbo. Eu vou deixar ela aqui na descrição. Não sei se você conhece ela. Os restos que comi. Lembra dela? Dos restos que comi, lembrei-me de onde vim. Eu tinha tudo lá, na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei minhas coisas e clamei minha porção. Do tronco galho eu cortei, roubei do meu pai, no afã de ser livre, me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. No mundo esbanjei. Eu acho interessante essa música porque, além de haver rimas, haver uma beleza poética, ela lembra a história inteira. Por exemplo, no final, olha, o encontro do pai com o filho. Falar não me deixou, urgente em celebrar meu filho que morreu. Achado foi agora, achado foi agora, vivo está. Sabe? E o final ainda é maravilhoso. Maravilhoso, olha só. Vejo o preço que o meu pai pagou pra eu estar aqui, lembrando da cruz de Cristo, né? Do preço que custou a nossa salvação, para que todos os filhos perdidos pudessem voltar para a casa do Pai. Enfim, a história de todos os cristãos. Afinal, houve um dia que nós fomos salvos. Me deu roupas para festejar. Essas roupas simbolizam a justiça de Cristo sendo imputada a nós, a justificação pela fé, o perdão completo, aquela situação semelhante ao que aconteceu com Adão e Eva. Lembra das folhas de figueira? Lá no princípio, Adão e Eva pecaram, ficaram com vergonha. Deus usou as
folhas de figueira para... É de figo ou de figueira? Enfim, depois eu dou uma olhada nisso. Para cobrir a sua vergonha. E também lá em Apocalipse nós vemos Deus também recomendando que uma igreja compre dele linho, roupas para tampar sua vergonha. Então, essas roupas que o filho perdido recebeu do Pai simboliza a justiça de Cristo sendo imputada a ele, a vida perfeita de Cristo sendo colocada sobre ele, tampando a sua vergonha. Me deu roupas para festejar e fez a aliança. Aqui nós temos uma aliança que não pode ser tirada, né? Quão maravilhoso é isso, porque a antiga aliança ela dependia da fidelidade de uma das partes, ou seja, do homem. Mas na nova aliança que Cristo fez, ela é eterna, ela é indestrutível. O homem não pode quebrar essa aliança. Eu acho interessante o Salmo 89, o pacto que Deus faz com Davi, olha só que maravilhoso. Versículo 20, Salmo 89. Encontrei Davi meu servo, ungi-o com meu óleo santo. A minha mão susterá, o meu braço será sua força. Nenhum inimigo o humilhará sob pesados tributos, tampouco alguém poderá oprimi-lo. Esmagarei diante dele os seus adversários, exterminarei todos os seus inimigos. Minha lealdade. Lembra da música? Aqui, ó. Me deu roupas, me deu roupas para festejar e fez a aliança. Minha lealdade e meu amor estarão sempre com ele. Isso aqui é uma promessa para todos os eleitos, os predestinados, aqueles que são sacerdócio santo, aqueles que se arrependeram, aqueles que vivem em novidade de vida, aqueles que odeiam o pecado, aqueles que amam a Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças. Aquele que é sal da terra e luz do mundo, aquele que é ovelha, aquele que é trigo, aquele que é discípulo de Jesus. Minha lealdade e meu amor estarão sempre com ele. E em meu nome se erguerá sua fronte. Porei sua mão para dominar os mares e comandar os rios. Ele me invocará, declarando: Tu és meu Pai, meu Deus, a rocha que me salva. Eu também o constituirei meu primogênito, supremo sobre todos os reis da terra. Manterei meu amor leal por ele para sempre, e minha aliança com ele jamais se quebrará. Para sempre estabelecerei sua descendência e seu trono como os dias do céu. Seus filhos abandonarem minha lei. Olha que promessa maravilhosa. Isso aqui me lembra muito Lucas 15, a história do filho pródigo. Se seus filhos abandonarem minha lei e não mais desejarem seguir meus mandamentos, se violarem minhas ordenanças e desdenharem os meus santos decretos, virei sobre eles com a vara das aflições e castigarei seu pecado e sua iniquidade com açoites. Contudo, esse contudo aqui é maravilhoso. Isso aqui é graça, misericórdia, bondade de Deus. Contudo, não afastarei dele meu amor benevolente e jamais lhe negarei minha atenção pessoal e fiel. Eu não violarei minha aliança. Tampouco modificarei qualquer das promessas dos meus lábios. De uma vez para toda eternidade jurei.
de uma vez para toda a eternidade. Jurei por minha santidade e não faltarei com a minha palavra a Davi. A sua descendência viverá para sempre, e seu trono estará diante da minha face, e durará como o sol, como a lua, que não cessa de refletir sua iluminação, fiel testemunha nos céus. Maravilhoso, não? Toda vez que eu leio essa passagem aqui do Salmo 89, eu lembro do povo de Deus, Cristo, seu reino, seu evangelho. Essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. E através do sangue de Jesus, arrependendo dos nossos pecados, vivendo em santidade, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, através do poder da ressurreição e da participação nos sofrimentos de Cristo, considerando tudo que nós perdemos nesse mundo como esterco, nós podemos ler essa passagem e crer que Deus está falando conosco aqui. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que vivem para a glória de Deus. Eu não violarei a minha aliança. De uma vez para toda a eternidade jurei na minha santidade. Não faltarei com a minha palavra, Davi. Não faltarei com a minha palavra àqueles que foram justificados pela fé, foram salvos mediante o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Maravilhoso, não? Me deu roupas para festejar e fez aliança, graça, amor, justiça e redenção. Que banquete preparou pra mim. Belo, não? Eu voltei pro meu pai, servindo em sua casa. Eu sou livre. Todas as vezes que eu leio Lucas 15, eu lembro dessas duas canções, né? Essas duas canções. Né? Essa que eu acabei de cantar do... Como é que eu posso dizer? Do Canto Verbo. Se você quer aprender um pouco sobre criação de filhos, eu recomendo que o André Costa escreve junto com a sua esposa. É maravilhoso. Realmente ele é um casal assim muito piedoso. As análises deles sobre, enfim, vida conjugal são muito profundas. Eu tenho aprendido muito com eles. Enfim, vale a pena demais acompanhar tudo que ele posta nas redes sociais. Além de ter uma banda também maravilhosa, né? Canto Verbo. Então eu me lembro desta canção todas as vezes que eu leio Lucas 15, a história do filho pródigo. E eu também gosto muito dessa canção do Estênio Márcio. Fim de tarde no portão. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Eu já estudei um pouquinho sobre a história dos acordes. E esse Mi com nona, eu gosto desses acordes com nona, enfim, ou segunda. Eu acho interessante que ele dá uma ideia de doçura, né? De abraço. Ele dá uma sensação de paz. Maravilhoso, né? Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Essa parte aqui então mostrando o amor de Deus para com os seus filhos. Também aquela passagem do Salmo 89, da aliança que Deus faz. Olha que belo.
Isso que é maravilhoso. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte. São torrentes que arrebentam o chão. Mais faço secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Sabe o que eu penso nessa última estrofe dessa música do Stênio Márcio? Eu penso que é um convite ao arrependimento. Fim de tarde no portão, ou seja, o dia está findando. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais vosso coração. Como diria o Paul Washer, por que você está aplaudindo? Por que você está rindo? Eu estou falando sobre você, né? I talk about you. Fim de tarde no portão. Fim de tarde, está deserto o portão. Em outras palavras, você ainda não voltou para a casa do Pai. Ainda há tempo, filho. Volta. Interessante que o pai nunca esqueceu o nome do seu filho. E eu imagino que todos os dias ele esperava ali no portão, no mesmo lugar onde o filho virou as costas e foi embora. Oh, o amor de Deus. O amor de Deus. Que nós venhamos nos render a esse amor. Que o Senhor nos ilumine hoje, para que todas as ilusões e pecados possam ficar visíveis, possam ficar claros diante dos nossos olhos, que venhamos rejeitar a comida de porcos, a lavagem, o esterco que esse mundo pode nos oferecer, que venhamos voltar para a casa do Pai. Deus abençoe você e sua família. Tenham todos um ótimo dia.